Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui algo bem interessante do Traffic para você lidar com algumas rotas que ela não existe. Então, para ficar mais fácil, né, e para simplificar, eu instalei o Flowise no vídeo anterior, vai estar aí o card para você estar vendo. E nesse caso, antes de começar também, já deixa aquele like para ajudar o canal. Então, para simplificar, eu vou te mostrar que a gente instalou com o Traffic. Perceba que ele abre normalmente. Entretanto, se eu tirar aqui o HTTPS, acessar só com HTTP, ele vai dar esse erro aqui, que nada mais é do que a página, né, não foi encontrada e está corretíssimo. Por quê? Porque nas configurações que eu te mostrei, a gente só aplicou a rota com HTTPS. Então, dependendo da aplicação, tem umas que já redireciona para o HTTPS normalmente e outras não, conforme aqui você pode ver o Flowise. E aí eu já falei em outros vídeos, para você que acompanha aqui o canal, se você quiser resolver isso aqui, você pode vir aqui no seu Portainer. Eu vou abrir aqui uma nova guia. E aí eu vou entrar aqui no Traffic que contém as configurações do nosso servidor. Então aqui eu tenho basicamente comentado, né? Eu deixei aqui, quando você copia esse stack, você pode descomentar isso aqui que ele vai fazer o redirecionamento de forma aí global. Então, assim que eu descomentar e atualizar, quando eu acessar aqui, ele já vai redirecionar para o HTTPS e essa forma mais simples, mais fácil que você poderia fazer e testar aí, né, para você ver que vai funcionar. Entretanto, eu quero passar mais um conteúdo aqui para você exclusivo, que você só encontra aqui, com relação ao Traffic. E se eu quiser fazer isso diretamente aqui nas minhas configurações? Então perceba que a princípio a gente tem aqui, conforme você pode ver, ó, temos as rotas, tá? A gente pode definir, aqui no caso, essa rota, né? A gente sempre vai ter a mesma coisa aqui, ó, routes para rotas e para serviço. Beleza, isso aí você já entendeu. Depois a gente dá o nome dessa rota e aplica uma regra, que essa regra nada mais é do que o seu domínio que você configurou. Entretanto, eu estou utilizando o HTTPS para rodar na porta 443, por isso esse Web Security, né? E também aplico o SSL e mando para o serviço aqui e informo o load balance desse container que é a porta 3000. Até aí tudo bem. Aí você me pergunta, Rafael, esse Web Security aqui, da onde você está tirando isso aí, né? Deixa eu voltar aqui. Se eu acessar novamente, eu fechei, não sei porquê. Eu vou acessar novamente aqui o nosso Traffic. E aqui eu tenho as configurações. Então perceba que o Web Security está pegando a porta 443 e essa web é a porta 80. Então todo o SSL é na porta 443 e o padrão aqui que a gente está vendo é a porta 80 quando você abre qualquer domínio, e nesse caso a gente não configurou. E aí entra a sacada que eu vou te mostrar agora. Olha só, eu vou acessar aqui. Perceba que eu tenho novamente a mesma configuração, Traffic, HTTP, porque vai ser uma questão HTTP, routes, e tem aqui o nome do serviço. Entretanto, não coloquei Flowise, eu coloquei Flowise sem HTTPS. Você pode dar o nome que você preferir, aqui é só como exemplo. E aí eu aplico a regra novamente. E essa regra é o mesmo domínio que você colocou com HTTPS. Entretanto, nessa configuração que a gente está criando essa rota, a gente agora está definindo ela com essa regra e estamos falando, olha, você vai escutar na porta 80, ou seja, na porta que não existe, né, ali é HTTPS, que é só HTTP. Então só copiando essa linha aqui, essas duas linhas, melhor falando, se eu voltar aqui, eu vou colar, deixa eu só fechar aqui, vou colar aqui, ó. Ó, às vezes ele vai dar erro aqui, porque esse arquivo YAML, ele é muito chatinho de arrumar, então você tem que deixar bem indentado aqui, ó. Aí a mensagem sai ali. Até vou dar um espaço só pra gente ver. Então perceba que eu adicionei duas linhas com a mesma regra para o mesmo domínio. Entretanto, ele vai rodar na porta aqui web, né, no endpoint web. Tem configurações que a pessoa coloca HTTP, né, ou HTTPS, só que aqui a gente viu que eu coloquei web, né, para reconhecer a porta 80 e Web Security na porta 443, que é do SSL. Então fazendo isso aqui, vamos ver se já vai sair esse erro, que não é um erro,
Só ele não encontrou. Eu vou atualizar aqui e vou salvar. Então perceba que ele vai salvar. Eu venho aqui agora, olha só, tá página não encontrada, né? 404, porque a gente não definiu mesmo. Eu vou atualizar. E olha só a mágica. Pode ver que ele abriu e já pediu login. E se você vir aqui, ó, você vai ver que não tem HTTPS. Olha, tá como não seguro. Então essa é a forma de você acrescentar, né, a rota quando você se deparar com aquele problema 404, onde você não definiu realmente aqui no Traffic para ele abrir com o mesmo domínio, só que na porta sem o HTTPS, né, no padrão quando você acessa. Então olha só que bacana, a gente definiu. Muito bacana, muito legal isso aí. Se você gostou, deixa aquele like, mas não acabou por aqui. Espera mais um pouco. Então a gente definiu, ok. Como eu falei para você, tem aplicação que já redireciona. Se eu não me engano, o WordPress já faz isso, algumas aplicações. Mas no caso do Flowise, se eu abrir sem o HTTP, você vê lá que dá 404 e isso aí talvez não seja interessante. E será que tem alguma forma agora de redirecionar também para o HTTPS aqui dentro da stack, né, onde você configura? Então tem sim, eu vou mostrar aqui para você. Aqui a gente viu a primeira parte e agora a gente pode redirecionar para o HTTPS. Então aqui agora a gente trabalha com o Traffic utilizando o middleware. A gente cria um middleware que tem lá na documentação, não vou abrir a documentação aqui, mas basicamente para você criar um middleware, Traffic HTTP, porque é o modo que você chama, né, através da URL, que é o HTTP, e aí eu crio um middleware. E depois do middleware, eu tenho o nome dele. Perceba que eu coloquei aqui, ó, Flowise Redirect _ HTTPS. Você pode dar o nome que você preferir também, tá? Aqui eu estou dando um exemplo só para você entender. E ele pega esse Redirect Scheme, pegando o scheme para HTTPS. Isso está na documentação, eu não estou inventando nada, tá? Eu estudei e apliquei aqui, fiz os exemplos para você ver. Então, basicamente, uma vez que você criou esse middleware, você tem que executar ele. E aí, como é que você executa? Lembra que a gente criou essa rota aqui acima? Né? Olha só. Essa rota, uma vez que você cria com essa regra, você pode continuar criando outras rotas com o mesmo nome que você definiu. Então perceba que é Flowise sem HTTPS. Então a gente redireciona aqui para a porta 80 para funcionar de fato. E aqui abaixo eu utilizo o mesmo conceito. Então estou utilizando aqui o que é padrão da minha rota. Qual é essa rota? A rota que eu criei, o Flowise sem HTTPS. Só que o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um middleware. Então você perceba que aqui eu utilizei um entry points, aqui eu utilizo um middleware. E qual é esse middleware? É o middleware que faz o redirecionamento. Então o nome aqui, ó, até tá errado. Tem que copiar. Ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual a esse Flowise Redirect _ HTTPS. Então o mesmo nome que você tem aqui, ó, que você definiu aqui, ou melhor, que você criou aqui, você tem que informar aqui na hora que você chama a sua rota com o nome que você criou. Nesse caso eu estou chamando o middleware e meu middleware está criado aqui acima, certo? Basicamente é isso. É bem simples. Se você não entendeu, ficou confuso, volta o vídeo, coloque em prática e testa aí uma aplicação que você faz testes, tá? Então vou copiar essas duas linhas novamente. Vou vir aqui, ó, Ctrl C, volta aqui no Portainer. Então, o primeiro ponto, criei a minha regra, utilizei aqui, né, na minha rota, o entry point web, e agora eu quero fazer o redirecionamento. Então, colando essas duas linhas aqui, novamente eu tenho que identar aqui. Seria interessante você fazer isso através de um editor de texto, tá? Mas como aqui é só para exemplo, eu vou fazer aqui dentro mesmo, mas não é aconselhável, principalmente se você estiver começando agora. Então aqui, ó, olha só que legal, vou até separar. As primeiras duas linhas, basicamente, é igual a essa aqui abaixo, ó, se você observar. Entretanto, uma utiliza HTTPS e outra sem o HTTPS, que é o web aqui, o nosso entry point. Depois eu criei o middleware, que só faz o redirecionamento. Então o nome dele, eu dei esse nome aqui, né, para você ver aqui, ó, para ficar mais fácil. Então o nome dele é esse aqui. E aí eu continuo com minha rota, ó, que eu criei lá em cima, que tem a regra e tem o entry point que abre no HTTP. E aí, nesse caso, o que eu vou chamar? Vou chamar o middleware. Qual middleware? O middleware que eu criei aqui acima.
Então basicamente o nome dele é esse nome aqui que eu criei. Fazendo isso, se tudo estiver certo, vamos ver se vai funcionar realmente o que eu estou falando para você, ou se eu estou inventando alguma coisa. Vamos lá, eu vou marcar isso aqui, vou atualizar, não precisa aqui remarcar para baixar a imagem novamente. Ele fez aqui um succe. E agora, se tudo der certo, na hora que eu fizer a atualização, ele vai ter que redirecionar para o HTTPS, que já contém a nossa rota lá, que a gente já fez lá no início, quando a gente instalou o Flowise. Então eu vou atualizar. Olha só que legal. Então agora pode ver que ele já redirecionou. Já não mostra mais aquela parte, né? Então a gente definiu também sem o HTTP. Só que quando a pessoa acessar sem o HTTPS, ele já vai fazer o redirecionamento com essas duas linhas para o HTTPS. Aí ficando mais simples e mais fácil. Então basicamente para a gente fazer um resumo básico agora, eu volto aqui, ó. E aí para ficar mais fácil, olha só. Eu tenho aqui as minhas rotas normais, né, que a gente já vem seguindo. Entretanto, o entry points é na 443 por causa do HTTPS. Depois eu chamo esse cert resolve, que seria o certificado, onde eu aplico com o Let's Encrypt e faço aqui as configurações do serviço e faço o load balance. Aqui no caso é a mesma coisa. Entretanto, eu não utilizo o mesmo nome Flowise, senão ele dá problema, tem que ser um nome diferente. Por isso que eu criei aqui um nome diferente. Mas a regra se aplica para o mesmo domínio, entretanto ele vai abrir aqui na porta 80, né? Ou seja, sem HTTPS. E aí para não ficar com essa porta aqui, né? com esse domínio aberto, sem HTTPS, a não ser que você precise mesmo, eu venho aqui e crio um middleware, que ele vai fazer a configuração só o redirecionamento, e aí eu utilizo a mesma rota que eu criei com o mesmo nome, nesse caso aqui, ó, chamando o middleware. E qual é esse middleware? É exatamente o que a gente criou só para redirecionar para o HTTPS. Então você evita de ficar o erro 404 e novamente, se você quiser facilitar, é só descomentar as linhas que eu te falei, que ele vai mostrar. Ele vai fazer isso de forma automática, mas é interessante saber isso aqui para você aprender mesmo e para você ver aqui como é possível, né, configurar o tráfego, como ele é simples e fácil depois que você entende. Então basicamente é isso que eu queria te mostrar. Você pode acessar a documentação, aqui tem o Redirect Scheme que a gente criou, vai estar uns exemplos aqui para você ver. A documentação é um pouquinho confusa, principalmente para quem não é acostumado a ver documentação, mas ficando umas boas horas aqui você consegue entender algumas coisas para você estar aplicando, tá? Então basicamente eu tirei daqui, se você não entendeu, volta o vídeo, pratica, tenta entender como foi feito, que você vai conseguir aí definir caso você queira fazer isso individualmente para cada aplicação em vez de fazer globalmente, certo? Então o que eu te peço agora, né? Deixa aquele like, é muito importante a sua colaboração. Se inscreve no canal para você que não é inscrito e deixa um comentário abaixo para mim saber se você gostou e se foi útil aí, né, esse conteúdo para você. No mais, vou ficando por aqui e já já a gente se encontra aí em outro vídeo.